Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor André, beleza? Então é o seguinte, galera, conforme já combinado, nós faremos agora algumas videoaulas, tá? Onde trataremos dos conteúdos de física e matemática, conforme já estabelecido, beleza? E vai ser meio adaptado mesmo, tá? Então eu não vou mostrar meu rosto, acabei de acordar. Então, tô até com a ramela nos olhos ainda, então é melhor só usar o papel aqui e a gente trabalhar com algumas ideias, beleza? Partiremos então da onde paramos lá nos conteúdos de física, ok? Então, o conteúdo que nós paramos, galera, que a gente até iniciou em sala, né? Basicamente foi a ideia do estudo da hidrostática, né? Que seria isso aqui. Então, o estudo da hidrostática é basicamente uma continuação do estudo da estática, que a estática, no caso que nós vimos lá, foi relacionada ao estudo das pontes, o estudo também dos corpos rígidos, né, dos corpos sólidos, beleza? E agora falaremos um pouquinho dos fluidos em repouso, que seria o estudo da hidrostática, tudo bem? Então seria o estudo da estática dos fluidos, conhecido como hidrostática, beleza? Então os conceitos que nós trataremos aí, né, nessas provavelmente dividirei em 3 videoaulas, tá? De 20 a 30 minutos mais ou menos, beleza? Então o primeiro conteúdo que a gente vai analisar aqui, que a gente já viu alguma coisa em sala, foi e vai ser, né, a densidade e a massa específica. Se você quiser me acompanhar, é só dar uma olhada lá na página 20, a partir da página 24 da sua apostila, beleza? Então assim, galera, então vamos acompanhar aqui, beleza? Então temos lá densidade, massa específica, pressão, lei de Stephen, pressão atmosférica e vasos comunicantes. Então nessa primeira aula falaremos da densidade e da massa específica, veremos aqui o conceito e alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá, galera. A primeira definição que nós temos que ver aqui é fazer uma diferenciação entre densidade e massa específica. Então observe lá, né? Então o conceito é simples, ok? Então o conceito de densidade basicamente é a massa sobre o volume. Então é uma relação usada dentro da área da ciência para basicamente caracterizar um corpo ou uma substância. Por que eu falo um corpo ou uma substância? Porque assim, ó, a densidade e a massa específica, elas estão interrelacionadas, tá? Então percebe que densidade nós usamos a letra D, tudo bem? E a massa específica usamos a letra grega chamada Rho, ok? Do alfabeto grego. Aqui não é um P, tá? Aqui é um Pzinho puxado a perninha dele, que seria a letra Rho do alfabeto grego. Então observe lá, galera. Se você olhar as fórmulas, né? As fórmulas, as leis matemáticas de ambas, tu percebe que é a mesma coisa, né? Ó, M sobre V. Então é a massa do corpo, a massa da substância sobre o volume. Então a pergunta é, qual a diferença entre as duas, né? Se você olhar a relação e as unidades, veja que eu coloquei em lápis aqui, né? Então a relação matemática e as unidades são iguais, são as mesmas, tudo bem? O que vai mudar então, basicamente? Então vou estar aqui embaixo, ó. Galera, a densidade você usa para corpos quaisquer, para qualquer corpo, tudo bem? Você usa para corpos, tudo bem? Dentro da área da ciência. E a massa específica ela é constante, ela nunca muda e é caracterizado para substâncias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: massa específica, algo daquela substância. Cada substância tem a sua respectiva massa específica. Então ela é constante, ela não muda. Se é uma constante, ela não vai variar, tudo bem? Enquanto a densidade, ela já é um pouquinho mais flexível, ou seja, ela pode variar, tudo bem? Depende de como o corpo é, ok? Então se você olhar na tua apostila lá na página 25, né, olhando aqui, ó, nós temos algumas massas específicas de algumas substâncias. Então temos ali água, alumínio, cobre, né? Então várias substâncias. Tu pode perceber que cada uma tem a sua respectiva massa específica, tudo bem? Então a água é importante você saber de cabeça, porque é um valor bem fácil, né? É 1, ok? E aqui tem outros valores também, tudo bem? Detalhe, né? A unidade no SI é quilograma por metro cúbico, né? Então a massa em quilograma e o volume em metro cúbico, ok? E a unidade usual
que a gente acaba usando mais aí no cotidiano é a gramas por centímetro cúbico, ou é a mesma coisa que grama por ml. Né? Então as duas são válidas também, beleza? Então essa é a diferenciação básica que nós usamos, beleza? Para densidade e massa específica, ok? Para densidade e massa específica. Tá, mas professor, como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Galera, tem algumas dicas que nós podemos usar para diferenciá-las. Então, olha só, né? Basicamente, galera, existem dois casos que a gente pode analisar, tá? Quando os corpos são ocos, ocos, né? A gente sempre vai ter essa relação aqui, ó, a densidade é menor que a massa específica. E por que ela é menor? Bom, se analisarmos aqui a fórmula, é massa sobre o volume, não é? E aí que tá, galera. Corpo oco, a gente sempre vai considerar o volume que está dentro dele. Então, se você pensa lá, né? Se você pensa numa bolinha oca, se eu coloco aqui, né? Uma bolinha, e ela é oca. Então, ela é feita aqui de uma casquinha. Vamos supor que ela seja de uma bolinha de ferro, tá? Então, aqui, ó, corpo oco. E aqui eu vou fazer, por exemplo, um corpo maciço. Então, o corpo maciço, obviamente, ele é feito totalmente de ferro aqui. Uma bolinha maciça de ferro. Então, imagine aqui. Corpo oco e corpo maciço, beleza? Nesse caso. Galera, um corpo oco, né? Se eu falo da densidade, eu tenho que considerar o volume inteiro do corpo. Então, é o volume que tem de ferro aqui na casquinha e também o volume lá dentro, tudo bem? O volume lá dentro, desse caso. Então, é todo o volume dela, certo? Então, se eu fizer o cálculo aqui, a densidade, obviamente, ela vai ter que dar menor do que a massa específica. Por quê? Porque a massa específica ela consideraria apenas o volume da casca, certo? Sendo assim, obrigatoriamente, a massa específica daria maior que a densidade. Ou, nesse caso, a densidade é menor que a massa específica, beleza? Isso para corpo oco, tudo bem? E para corpo maciço, que é o caso que a gente vai trabalhar com mais evidência, vamos dizer assim, a densidade é igual à massa específica. Então a gente acaba meio que igualando as duas nesse caso, porque daí, nesse caso, a densidade e o volume, a densidade e a massa específica serão idênticas, certo? Então são algumas ideias que nós temos que assumir aqui que são importantes notar, beleza? Galera, e sendo assim, né, é importante notar o seguinte, como é uma relação da massa pelo volume, por exemplo, se eu volto aqui na tabela com você, ó, então aqui temos os valores, né? O que significa, por exemplo, eu falar que o alumínio, aqui ó, o alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. O que significa esse valor, né? Então, ó, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Nesse caso, galera, só pensar um pouquinho, né? Quer dizer que a cada centímetro cúbico de alumínio, eu vou ter uma massa de 2,7 gramas, tudo bem? Então funciona assim. Essa relação serve para saber quanto de massa eu tenho em uma determinada unidade de volume, beleza? Então funciona assim, é assim que nós analisamos a densidade e a massa específica de um corpo, beleza? Então essas são as diferenciações. E daí vamos passar aqui para alguns exemplos, né, de alguns cálculos que nós podemos fazer em relação à densidade e fazer umas comparações aqui. Então, ó, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui para você, basicamente, né, eu vou fazer de caneta preta, tá? Então, assim, ó, eu coloquei aqui a densidade do alumínio, né, em gramas por centímetro cúbico. Vou usar a unidade usual, porque é mais comum de aparecer, tá? E a densidade do cobre aqui, né? Então, ó, Cu cobre, lá na química, né, na tabela periódica. E a L é alumínio, beleza? 2,7 gramas por centímetro cúbico. Percebe que o volume que eu usei aqui é o mesmo, ó? Galera, para quem não lembra, tá? Ou não sabe, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que eu falar 1 ml, tá? 1 ml. Cara, 1 ml é uma coisa bem pequenininha, né, galera? 1 ml de água, se você pensar, é uma gota de água, praticamente, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que os corpos aqui, ó, tu sabe, né? O alumínio, a temperatura ambiente e o cobre, eles são corpos sólidos, né? São metais e metais são sólidos a temperatura ambiente. Então imagine, ó, são dois corpos, um feito de alumínio e outro feito de cobre, beleza? Então dois corpinhos lá. Imagine cubos que sejam, beleza? O volume deles, ou seja, a extensão que eles ocupam no espaço é o mesmo. Então, ó, o tamanho deles, o formato deles é o mesmo, ok? Então funciona assim, beleza? Então, ó, 100 centímetros cúbicos. Então imagine o seguinte, ó, para ficar mais fácil. Tô com a minha caixinha de giz aqui, ó.
Então a minha caixinha de giz, imagine lá, vamos supor, né, que ela tem um volume de 100 centímetros cúbicos. Eu tenho duas caixinhas, uma feita de alumínio e outra feita de cobre, beleza? Então vamos supor aqui, beleza? Sendo assim, o que acontece? Eu quero saber quanto que mede de massa essas caixinhas. Então eu vou fazer o cálculo aqui da densidade deste corpinho aqui. Então vamos lá, galera, olha o que acontece, né? Fazendo o cálculo, então, tu vai lá fazer a densidade é igual a massa sobre o volume, não é isso? Galera, como eu quero descobrir a massa aqui, isola a massa então, ó, antes de jogar os valores, né? É aquilo que eu sempre falo, isole primeiro. Então a massa vai ser a densidade do alumínio vezes o volume desse alumínio aí, beleza? Ok? Então é isso, ó. Passei o V que está dividindo, passei multiplicando. Então a massa será 2,7. A unidade eu não preciso mudar, porque a unidade é a mesma, tudo bem? Só fazer o cálculo direto. 2,7 vezes 100. Bom, de cabeça, 2,7 vezes 100 é 270 gramas. Então quer dizer que a massa de alumínio desta caixinha, se ela fosse feita de alumínio, seria 270 gramas, beleza? Então seria isso, ok? Fazendo o mesmo cálculo aqui para o cobre, como é que seria então, galera? Olha só, mesma coisa, densidade é igual a massa sobre o volume, certo? Isola aqui, então a massa de cobre será a densidade do cobre vezes o volume do cobre, certo? Então a massa de cobre vai ser 8,9 vezes 100. Bom, 8,9 vezes 100, nesse caso, seria 890 gramas. Galera, fazendo essa comparação agora então, né? Olha a massa de alumínio e a massa de cobre. Tá muito perceptível que mesmo que as caixinhas sejam do mesmo tamanho, a massa de cobre em relação à massa de alumínio é bem maior, né, galera? É quase 1 quilograma aqui, ó. Enquanto aqui é menos que meio quilo. Então veja, a densidade dos corpos servem justamente para isso, para você fazer essa comparação entre as massas